Fim de 5 anos de Senhor dos Anéis e, cara, tá voltando aos cinemas. Detalhe, eu vou te contar aqui nesse vídeo o porquê que essa aqui é a maior obra literária já feita de fantasia, né, lógico. E o porquê que você deve ler, tá? E o porquê que você deve assistir esse vídeo, sendo que eu não sou nenhum palestrinha perito em Tolkien. Porque eu não vou cagar regra aqui. Aqui você não vai encontrar alguém falando que você deve ou não deve fazer, eu só vou dar a minha opinião. Então, quem sou eu? João Vitor Dias, estrategista digital, já há alguns 5 anos eu falo sobre marketing, eu falo sobre vendas, eu falo sobre cultura pop, porque sim, bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, considere seguir se você gosta de falar sobre nerdice, desenvolvimento pessoal e vendas também, se você trabalha no digital. Qual é o contexto de Senhor dos Anéis e o porquê que ele é a maior obra do mundo? Na verdade, esse livro aqui foi o meu primeiro livro que eu comprei depois de ter o meu salário. E ele é significativo porque é uma edição de, sei lá, são uns 13, 14 anos. Tudo começou em 2001, quando eu tentei assistir O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, e que o filme que passava aqui na minha região só tinha legendado, e eu, frustrado, tive que esperar alguns meses para ver o VHS, sim, VHS ainda, e acabei me apaixonando por esse filme. Você vai se apaixonar por esse filme, você vai querer ir ao material base e vai querer expandir um pouco do seu conhecimento nesse mundo tão incrível. E aí você vai ter que acabar se deparando com esse calhamaço, ou então com as versões de box com 3 livros que estão lindas, na verdade. Esse daqui tem um valor sentimental, não me desfaço dele, mas eu tô de olho sim no box com 3 livros. A leitura do Senhor dos Anéis, ela é obrigatória porque, apesar de desafiadora, ela expande um pouco a sua mente em relação ao que tem no filme. Tolkien não pensou numa estrutura cinematográfica para falar da jornada de Frodo e Sam, junto com a comitiva do Anel e junto com todos os povos da Terra-média, para ser resumido em 3 filmes. Ele fez realmente uma obra que completa tudo. Então, quem gosta dos filmes e adquire uma paixão por todo esse mundo, todo esse universo criado, desde as línguas élficas que o Tolkien, gênio, criou, vai querer ter um pouco mais. E, cara, aqui tem um pouco mais mesmo. Nós temos aqui, eu acho, que se com a permissão dos peritos em Tolkien, 30 a 40% a mais do que os filmes. Lembrando que os filmes têm 3 horas. Mais de 3 horas. A versão estendida tem 4. E o meu intuito nesse vídeo, cara, é falar sim com os fãs de Tolkien que já conhecem, que já vêm e acompanham os Senhor dos Anéis. Mas se eu tiver acesso a uma pessoa, uma alma viva que nunca conheceu, que não entendeu ainda o que é Senhor dos Anéis e chegar nesse vídeo, pra mim já vai ser uma satisfação enorme. Principalmente se você for adolescente, falar que você deve sim correr atrás do seu box, trilogia ou o calhamaço todo do Senhor dos Anéis. Vai edificar a sua vida, vai transformar a sua vida, principalmente literária, sua vida de leitor, de uma forma absurda. Tão qual você ler um Machado de Assis, depois é lógico de entender que não é somente aquilo que eles passam na escola, mas é sim uma leitura onde você está numa fase de vida que você curte ler. E assim, vai ser desafiador, tá? Desculpa eu falar isso. Vai ser muito desafiador. O começo do Senhor dos Anéis eu parei na minha época, na minha adolescência, na parte do Tom Bombadil, porque tava maçante e eu queria logo que chegasse a comitiva do Anel, eu queria ouvir falar dos elfos, eu queria um pouco mais de Rohan. Não consegui chegar logo na primeira leitura. Se isso acabar acontecendo com você, eu digo para você não parar até a Valfenda. Vá fundo, vá firme e não pare até chegar a Valfenda, que aí você vai ver coisas incríveis se desenrolando. Nesse livro aqui também tem os apêndices e o final apoteótico que não tem nos filmes. É um final um pouco disruptivo pra gente que viu o filme, mas que também representa como o Tolkien pensa fora da caixa, de não só parar o mundo onde os acontecimentos finalizaram, mas voltando e amarrando a história toda do começo. Eu sei que não tá fazendo sentido agora, mas cara, venha, leia e depois comenta aqui se você gostou do final. Quem viu também, sem spoiler, pode comentar aqui também sobre o final. Assim como eu recomendaria os spin-offs de Game of Thrones para você ler, como o Cavaleiro dos Sete Reinos, que está em alta agora, eu também recomendo que você leia o Silmarillion, que é simplesmente Gênesis, o Pentateuco, talvez,
do Senhor dos Anéis, de Tolkien, de todo esse mundo fantástico que ele fez. Eu não sei porque que eu peguei esse Silmarillion primeiro antes do Hobbit, que foi daqui que saiu toda a ideia e o contexto de Senhor dos Anéis. Primeiro foi um livro chamado Hobbit, que ele fez para os seus filhos lerem nos tempos livres. E numa toca no chão vivia um hobbit. E por que não também, todos os contos que o Tolkien criou, então, contos inacabados, Os Filhos de Húrin, que também se passa no contexto da Terra-média, mas em outra época, que não na época dos eventos que se passa O Senhor dos Anéis. Todos esses livros você encontra na descrição do vídeo, não acrescentem nada no valor final do seu produto, mas ajuda muito esse criador de conteúdo que vos fala. Se fez sentido para você esse vídeo de alguma forma, também considere se inscrever aqui no canal, porque eu vou estar sempre trazendo análise de livros. E, cara, cultura pop, vida, por favor, acompanhe, entenda. Se fizer valor para você, tá? Se não fez sentido para você, se não agreguei valor nenhum, pode passar, tá tranquilo. Deixa o dislike também. E assim, de novo falando um pouquinho mais sobre os desafios, porque é muito mais fácil, eu sei, a gente ver o filme. Cara, existe tanta poesia nessas canções que o Tolkien traz e na forma como ele descreve o cenário, e na forma como ele aguça a sua curiosidade sobre histórias de lendas antigas que você vai encontrar no Silmarillion, que tudo no final se conecta e você fica, cara, esse cara foi um gênio. Sim, esse cara foi um gênio. Sim, esse cara foi um gênio. Todo mundo que veio depois dele, seja Martin, seja a J.K. Rowling, Bryan Sanderson, todos esses autores mais novos que estão em alta, o próprio Pierce Brown da trilogia Fúria Vermelha, que eu recomendo muito, por exemplo, todos eles bebem muito de Tolkien. E é importante você olhar com carinho. Não é somente um melhor livro de fantasia que você já leu na vida, mas é também um dos melhores escritores que já viveram, que já passaram por essa terra. Se eu fui um grande devoto de Senhor dos Anéis e ajudei você a achar um pouco desse livro, escreva nos comentários se você curtiu, se você ainda não conhece ou se você já conhece, sabe muito e quer acrescentar alguma história que eu não passei aqui no vídeo, também sinta-se à vontade para comentar aqui. Se quiser voltar, pode se inscrever, se curtiu e se não curtiu, também deixa para eu saber a sua opinião sobre isso, beleza? Um grande abraço e tamo junto, a gente se vê lá no cinema. Espero que você esteja aí com a sua pipoca pra gente ver Senhor dos Anéis, beleza?